Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Quero deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições do olho direito. Naás, que era o rei dos Amonitas, cujo nome significa serpente, era um comandante dos Amonitas, descendente de Ló, que ocupava as redondezas do deserto a leste do território de Gade e Manassés. Jabes de Gileade é a cidade israelita de Jabes, localizada na região de Gileade, ao leste do Jordão. Então, Gileade parece ser um termo usado de forma um tanto vaga nas Escrituras, sendo aplicada para se referir às regiões entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, sempre ao leste do Rio Jordão. Então, este povo de Gileade, eles estavam sendo ameaçados por este Naás, e Naás falou: olha, eu faço uma aliança com vocês, mas vocês têm que deixar eu arrancar o olho direito de vocês. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias. Os anciões de Jabes de Gileade pediram 7 dias, nos quais procurariam ajuda antes de sair em batalha. Então Naás ele concordou com o compromisso, uma vez que aparentemente não estava preparado para tomar a cidade à força, e ele queria evitar um longo e sacrifício cerco na cidade. Mas Saul, o texto diz que Saul vinha dos campos atrás dos bois. Embora Saul tivesse sido apontado como rei, ele não assumiu a autoridade do comando de uma vez. Quando Saul ficou sabendo, Saul dividiu os bois em pedaços e distribuiu por todo Israel, para não fazer aliança com Naás. Então, é muito importante esta passagem, é muito produtiva, tem muitas lições que nós vamos extrair para aprendermos dentro desta passagem, e para nós nunca negociarmos, para nós nunca fazermos aliança com Naás, que é um símbolo do nosso inimigo, que é um símbolo do mundo, que é um símbolo das coisas que não agrada a Deus. A primeira lição: fazer aliança com Naás é perder a visão espiritual. Nós não devemos fazer aliança com Naás, que significa serpente, que significa o nosso inimigo. Então é perder a visão espiritual. Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 19, ele era o servo de Deus, mas ele fez aliança com uma mulher chamada Dalila, e ele perdeu não só o seu olho direito, mas como as suas 2 vistas, os seus 2 olhos, e ficou servindo de chacota para aquele povo, para aquela nação. Segunda lição:
Fazer aliança com Naás é perder o olho direito, é ficar com uma deficiência. Então, o guerreiro daquela época, ele não podia ter deficiência, principalmente os que iam na guerra, porque o olho direito ajudava na mira, na localização dos seus adversários, olhando pela fresta do seu escudo, da sua proteção. Então ele se agachava protegendo o seu corpo e com o olho direito ele olhava por dentro do escudo. Então a pessoa que faz aliança com Naás, ele fica sem eficiência para a guerra. Ele perde a concentração, ele perde a postura, ele perde o domínio, ele perde o manuseio e ele perde também a agilidade. Nunca devemos negociar o nosso olho direito. Terceira lição: quem faz aliança com Naás, ele perde o reflexo, ele perde o domínio no caminhar e no correr. Nessa trajetória, nessa terra, na nossa vida cristã, nós não devemos perder o nosso olho direito, senão nós vamos perder o reflexo, nós vamos perder o nosso domínio no caminhar na presença do Senhor e nós vamos perder a agilidade de correr quando nós devemos fugir da presença do mal, da aparência do mal. Então a pessoa ele fica sendo uma presa fácil, ele fica lento, ele fica muito frágil para ser pego pelo seu inimigo. Então não devemos jamais fazer aliança com Naás. Uma outra lição: fazer aliança com Naás é símbolo de humilhação para outras nações. Automaticamente as pessoas das outras nações, quando via as pessoas com a falta do seu olho direito, eles já iam zombando e dizendo: fez aliança com Naás, porque Naás ele tinha este costume de arrancar o olho direito. E o nosso adversário, ele também faz de tudo para arrancar o olho direito nosso, para nós servir de zombaria para outras pessoas. A Bíblia diz em Mateus 5,14 que o sal insípido para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Então, era motivo de sarro, de zombaria para as outras nações. Devemos estar sempre vigiando, cuidando, que o Naás sempre quer fazer aliança conosco, mas no final serve de escândalo. Uma outra lição: fazer aliança com Naás ficariam excluídos de ir para as guerras, não poderia mais lutar, serviria de chacota para o rei dominante. Então a pessoa que ficava sem o olho direito, ele não podia ser convocado para as batalhas, para as guerras, para o exército da sua nação. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas que já não estão mais na batalha espiritual fizeram aliança com Naás, neste momento está sem a sua visão direita,
está sem a sua visão espiritual, está fraco, está servindo de chacota para o meio em que vive. Outrora era um guerreiro, mas agora escravizado, humilhado. Mas eu quero lhe dizer através desta palavra, Jesus Cristo, Ele conta contigo. Jesus Cristo, Ele restaura a visão. Jesus Cristo, Ele restaura a vida espiritual. Ele vivifica. A Bíblia diz em 1 Samuel 2, versículo 5 ao 8, que Jesus Cristo é quem tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz levantar da sepultura. Então tudo que o inimigo quer é arrancar o nosso olho direito, para depois ficar nos acusando, nos humilhando, escravizando. Mas nós somos mais do que vencedores na presença do Senhor. Uma outra lição: fazer aliança com Naás significa olho direito arrancado, ele fica sem autoridade na família, com a esposa, com os filhos e etc. Sem autoridade porque tinha feito aliança com o inimigo. Nós devemos tomar muito cuidado, principalmente nós que estamos nesta jornada aqui na terra, batalhando. Nós somos um soldado de Cristo Jesus. Tudo que Naás quer é que nós fazemos aliança com Ele. Mas o Senhor está nos guardando e vai continuar nos guardando para a glória do Senhor. Uma outra lição: fazer aliança com Naás significa ter uma deficiência física para o resto da vida. Eu imagino que todas as pessoas que outrora fizeram aliança com Naás, neste período, quando olhava no espelho, que o espelho era feito de cobre, eu acho que ele via o reflexo da falta da sua visão. Então a pessoa que faz aliança com Naás, ele fica para o resto da vida marcado, com aquela cicatriz profunda, porque o pecado, ele deixa marcas irreparáveis. O único que cura esta cicatriz, o único que restaura a cicatriz é Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz para nos dar a vitória. Então Saul, ele reuniu todo o povo de Israel, ele reuniu 300.000 homens, e de Judá ele reuniu 30.000 homens, e eles partiram para a guerra. E o Senhor, mais uma vez, deu vitória para o seu povo. Esses 330.000 homens é um símbolo da igreja do arrebatamento, é um símbolo da igreja triunfante aqui na terra, que não faz aliança com Naás, que obedece à sua liderança, parte para a guerra e a vitória já está ganha na cruz do Calvário. Eu vos deixo esta palavra: e eles derrotaram totalmente os amonitas para a glória de Cristo Jesus. Eu vos deixo esta palavra e estas lições. Jamais devemos fazer aliança com Naás, que significa serpente, que é um símbolo do inimigo da igreja, que é um símbolo daquele que persegue a igreja, que é um símbolo daquele que acusa a igreja. Mas nós, a igreja de Cristo, está revestida com poder, autoridade e unção
e com o sangue precioso de Cristo Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like e junto estaremos evangelizando para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.